Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã, no programa que todo final de semana a gente tem um encontrinho marcado, né? O Saúde e Você. E hoje a gente vai falar um tema muito importante para a nossa população. Hoje a gente vai saber quais são os sintomas e a importância do diagnóstico precoce do Alzheimer, tá certo? Vamos mostrar ainda como é a vida de uma pessoa que convive com a doença e quais são os desafios de um cuidador para essa pessoa. Vamos falar também dos desafios nessa edição do programa. Vamos conferir uma reportagem com pessoas que têm deficiência e como elas lidam constantemente com o preconceito e a falta de oportunidades no mercado. Fica comigo que o Saúde e Você está no ar. Começando o Saúde e Você de hoje, a você de casa, muito bem-vindo mais uma vez. Olha, gente, 21 de setembro é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Alzheimer. Para quem tem a doença e precisa de atenção especial 24 horas por dia, se torna um pouco desafiador para o cuidador, principalmente. Se torna como eu falei, uma tarefa desafiadora e às vezes desgastante. E é justamente sobre isso que a gente vai conhecer agora na reportagem. Tem 9 anos que Daisy cuida da mãe, Dona Isaura, que tem Alzheimer. Ela não esconde que é difícil lidar com a doença. Quando eu descobri que minha mãe era portadora do mal de Alzheimer, foi uma sensação muito ruim que eu senti. Fiquei sem reação, não sabia nada sobre isso. A gente ouve falar, né, com os outros, mas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Aí quando acontece com a gente é todo um processo de nova forma de viver. Você tem que mudar tudo assim em sua vida, literalmente, tanto do doente, do paciente, como da pessoa que cuida. E ela mora comigo, tudo. Aí foi um processo assim, muito complicado. Os primeiros anos foram terríveis, porque ela não entendia que estava com problema de saúde, não aceitava. Então, veio primeiro a parte da agressividade, era complicado, muito complicado. O cuidado com ela é 24 horas, porque ela está aqui, sabe quem eu sou, tudo, mas na mesma hora esquece, não sabe, não lembra assim das pessoas direito. Então, é uma pessoa que não pode ficar só um segundo. Apesar dela não entender, mas é pro bem dela. Regina também passou pela mesma situação. A mãe dela faleceu em 2006. Na época, ela tinha acabado de entrar na Associação Brasileira de Alzheimer na Paraíba. Até hoje, permanece no grupo para ajudar os cuidadores de pacientes com Alzheimer. Eu acredito que nós já temos assim mais em torno de umas 800 mil pessoas com demência de Alzheimer, de 50% a 60%. A demência de Alzheimer, ela está na frente, mas a gente tem outras demências também, não é? Demência vascular, demência mista. Então, assim, o que é que acontece? Nós aqui, a gente tem os postos de saúde de bairro, não é? Que você chega lá e eles encaminham para um neurologista, para um geriatra. E também tem locais aqui em João Pessoa que já faz esse trabalho. Já tem oficinas de memória aqui em João Pessoa. Tem oficina de memória no CAISE, que é o Centro de Integração à Saúde do Idoso, ali em Tambiá. Se eu não me tem oficina de memória no Altiplano Cabo Branco, que é da terceira idade, o Clube da Pessoa Idosa. Não é? Então, em João Pessoa tem algumas coisas assim que já faz para a pessoa com demência. Estudos apontam que aqui no Brasil, uma parcela entre 7% e 9% da população com mais de 65 anos de idade tenha Alzheimer. O número é alto, segundo especialistas.
Mas o que não cresceu foi o respeito com a população idosa que tem esse tipo de problema. Pelo contrário, os parentes, no lugar de procurarem um atendimento especializado para esse paciente, preferem escondê-lo, com vergonha de apresentá-lo à sociedade. É uma coisa que chama atenção, por exemplo, não é? Mulher, por exemplo, gosta, não é, de cozinhar. Aí cozinha muito bem, sabe o horário que vai desligar a comida, aquela coisa toda, e aí começa a queimar. Depois não lembra porque diz, não, eu não botei essa comida aí, não é? Então a gente tem essa diferença. Uma diferença assim, por exemplo, vai na padaria, chega na padaria, 30 anos vai na mesma padaria. Aí se perde, não é? Nossa, eu me perdi, não sei porquê, eu não sei o que é que está acontecendo. Toma o café da manhã, não é? E diz, olha, eu estou morrendo de fome, eu não tomei o café da manhã. Então, esses lapsos de memória, eles não são lapsos. Isso já é uma situação para ser olhada, porque a gente chama perda de memória. A mudança de comportamento do idoso pode ser um sinal de Alzheimer. Quando a gente sabe a maneira que a gente vai cuidar e o que a gente precisa fazer, que medicamento a gente vai dar, então ameniza a nossa situação. Chegando o diagnóstico, tem que juntar a família, porque ela é uma doença que precisa do outro. Precisa de vários cuidadores, precisa da família saber lidar com a doença para poder passar por isso mais tranquilamente. E segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, hoje existem mais de 1 milhão de portadores aqui no nosso país. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, para a gente conhecer mais sobre a prevenção, diagnóstico e um possível tratamento dessa doença, eu recebo aqui hoje no estúdio o neurologista Dr. Rafael Gonçalves. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Obrigado, prazer recebê-lo para falar de um assunto tão delicado, né? A gente já estava conversando aqui durante a matéria, que é um tipo de doença que no lugar dela regredir, ela só vai evoluindo para pior, podemos dizer assim. E às vezes é isso que se torna desgastante para principalmente o cuidador, né? Exatamente, é uma doença neurodegenerativa progressiva, então não existe uma reversão dos sintomas, existe, pelo contrário, uma progressão da gravidade e a gente tenta frear essa aceleração da gravidade com medicações e algumas outras medidas e tratamento, mas a gente sabe que a probabilidade maior é da doença progredir cada vez mais. Para quem está em casa entender de forma mais detalhada, porque a gente escuta, às vezes, o nome da doença, às vezes tão difícil, eu estava até perguntando a ele se o certo era Alzheimer ou Alzheimer, que tem várias formas de se pronunciar. Para quem está em casa entender o que é realmente a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Existem vários tipos de demência, como a gente viu na reportagem. A demência de Alzheimer é o tipo mais comum, cerca de 60% das demências são demência de Alzheimer, mas existem outros tipos de demência, como por exemplo, demência vascular e outros tipos mais raros de demência. E o que é que seria uma demência? Uma demência é uma doença caracterizada pela perda da cognição. E existem vários domínios da cognição, por exemplo, memória, linguagem, função executiva, visão espacial. E na demência de Alzheimer a gente tem uma perda muito significativa de memória e também de outros domínios de cognição, como, por exemplo, habilidades visoespaciais e função executiva. A gente vai falar mais detalhadamente um pouco sobre isso, né? E aí a gente tem até uma figurinha aqui para ilustrar, até para quem está em casa entender realmente, que pode se caracterizar como os sintomas, né? A dificuldade de completar a tarefa do dia a dia, a mudança de humor, o esquecimento de tempo e local, mudança na visão, falta de memória, são sintomas comuns da doença, podemos dizer. Sim, como a gente tinha falado antes. A demência de Alzheimer não é só perda de memória. As pessoas estão acostumadas a associar o Alzheimer muito a perda de memória, mas existem vários outros sintomas, como a gente pode ver ali. Dificuldade de concentração, de funções executivas, por exemplo. Tarefas mais complexas, como alguns comandos que precisam de comandos sequenciais, por exemplo. Se vestir, colocar uma peça de roupa por vez, às vezes cozinhar, aquela dona de casa que a vida toda cozinhava para a família e depois esquece a ordem dos ingredientes ou não sabe mais acender o fogão, então perde essa capacidade de planejar tarefas em sequência. Então, mais uma característica do Alzheimer que foge um pouco daquela ideia do esquecimento, né? Mudança de humor também. É muito comum pacientes com Alzheimer começarem um quadro com apatia, ou seja, alguns familiares acham que ele não está bem hoje, mas na verdade quando se investigar a fundo a gente vê que é uma apatia realmente, o paciente não se envolve mais com nenhum assunto de família,
perde interesse pelas atividades habituais que ele tinha antes. Então, isso deve acender um alerta para os familiares buscar ajuda, né? Depressão também é muito comum manifestar em pacientes com Alzheimer, como parte da doença de Alzheimer também. O esquecimento de tempo e local, a perda de memória também é uma característica marcante da doença de Alzheimer, né? A habilidade visoespacial, como a gente vê na reportagem também. Às vezes, um indivíduo acostumado a morar no mesmo bairro, mesma casa há muitos, muitos anos, vai fazer compras na padaria ou no mercado que é próximo à sua residência e ele começa a se perder ao voltar para casa ou ao ir no mercado que ele já conhecia o caminho, ele se perde e não consegue achar o caminho. Porque às vezes acontece de se perder um caminho novo, mas o paciente com doença de Alzheimer ele não consegue se achar novamente. E aí uma coisa interessante, que eu sempre me perguntei, inclusive, e aí a Adriana até tem esse interesse também, nossa produtora e diretora, dizendo o seguinte: só dá em jovens essa doença? Ou em pessoas mais velhas ou mais jovens pode ter? Ela estava contando a situação da mãe dela que começou a ter com 58 anos, ou seja, super jovem, querendo. Sim. Então, a idade do pico de incidência da doença é por volta dos 65 anos. E após os 65 anos, esse risco vai aumentando. Mas é possível acontecer em faixa etária mais jovem, como 50, 55 anos, 58 anos, como foi o caso da parente da produtora. Mas o mais comum é que aconteça na fase após os 65 anos de idade. E quando ela acontece um pouco mais cedo, é mais relacionado a fatores de hereditariedade, né? E aí, você citou a questão da depressão como introdução, dentro também da questão da doença, mas o seguinte, o paciente começou a ter uma depressão, ele não tinha um Alzheimer ainda. Pode se desenvolver da depressão para o Alzheimer? Pode. A depressão pode fazer parte do quadro de Alzheimer e é um dos fatores de risco para também desenvolver a doença. Então, um idoso com depressão deve ser avaliado por um geriatra ou um neurologista, para a gente poder diferenciar o que está acontecendo, se realmente é o início de uma demência, porque a própria depressão, qualquer transtorno de humor, pode ter repercussão na memória. Então, a causa da perda de memória pode ser a própria depressão ou pode ser já uma demência que esteja no início, né? Ou seja, os sintomas acabam podendo se confundir também, né? A questão Por isso a importância de um diagnóstico bem preciso, exatamente, com um profissional realmente habilitado para isso, a importância de uma terapia, de se colocar realmente o trabalho de um psicólogo juntamente com um neuro. Sim. Isso é de extrema importância, né? É muito importante o tratamento multidisciplinar, até para orientar o cuidador a lidar com conflitos em casa, orientar nas questões do dia a dia, como lidar em cada situação em que o paciente às vezes pode ficar um pouco agressivo, agitado, se negar a tomar banho, a comer. Então, o cuidador precisa estar preparado para lidar com essas situações. E também no ciclo social, familiares mais distantes, pessoas na rua, como a reportagem estava falando. As pessoas ficam, às vezes, com vergonha ou querendo não expor o paciente, mas é preciso falar sobre a doença para a gente poder ter uma conscientização melhor na sociedade e que impeça que aconteçam condutas erradas no dia a dia do paciente e do cuidador também. Exatamente. A gente, às vezes, vê, por exemplo, um programa como Saúde Você, que tem só meia hora de programa no final de semana, a gente reprisa no domingo e passa no sábado, mas assim, é de uma valia tão grande para o conhecimento da população, porque às vezes, seja preguiça, seja falta de informação, a internet aí tá para trazer coisas informativas também para a nossa população, só que conversando realmente com um profissional, às vezes se torna um pouco diferente a forma de levar a informação para quem está em casa, por isso que é tão importante. E a questão da genética, ela pode ter uma característica genética? Então, o Alzheimer tem uma característica genética, sim. Existe um componente genético nos fatores de risco da doença de Alzheimer. Mas hereditariedade, ou seja, aquela preocupação de um parente meu teve doença de Alzheimer, será que eu tenho risco de ter? A gente sabe hoje que apenas 1 a 5% dos casos de doença de Alzheimer são hereditários. Então, a grande maioria, 95%, não são hereditários. Então, a preocupação com prevenção não é diretamente relacionada à questão de hereditariedade, é mais relacionada a outros fatores de risco, como, por exemplo, fatores de risco cardiovasculares, controle de hipertensão, diabetes, sedentarismo deve ser combatido. Isso sim previne o Alzheimer. E dentre outras medidas de prevenção também que a gente pode falar aqui, por exemplo, manter um ciclo social ativo, conhecer pessoas novas, interagir com familiares e com amigos, com colegas, isso também ajuda a prevenir o Alzheimer. Aprender novas habilidades, como, por exemplo, um idioma novo,
ou uma nova função. Às vezes o paciente idoso gosta de fazer um artesanato, gosta de fazer alguma atividade manual, e isso ajuda também a fazer uma reserva cognitiva, que a gente chama, de ter uma habilidade cognitiva a mais. Isso previne o desenvolvimento do Alzheimer, ou até pode postergar o início, que também é vantajoso para o paciente. Não é porque o paciente está com a doença que a família deve, por exemplo, isolar, deixar dele fazer os afazeres normal do dia a dia. Ao contrário, tem que incentivar mesmo, principalmente porque a família que está diretamente no dia a dia daquele paciente. Então, é importante também até ter essa conversa, ter essa interação do médico-família, do médico-paciente, família-paciente, e realmente se torna uma cadeia de extrema importância. E aí, sobre a questão dos exames, o senhor estava falando sobre a questão da prevenção, e quando se trata de tratamento, é uma trava-língua, minha gente. E aí, o que acontece? Descobri que estou com a doença, mas aí, entrando um pouco do diagnóstico, quais são os exames necessários para fazer o diagnóstico preciso e sobre o tratamento? Então, o diagnóstico, ele é basicamente clínico. A gente faz alguns exames complementares para excluir outras causas, mas o diagnóstico do Alzheimer não é uma doença que aparece em algum exame, que a gente faz o exame e mostra, deu realmente, confirmou que é Alzheimer. O diagnóstico, a gente fala que é clínico, ou seja, precisa de uma avaliação com o neurologista, uma avaliação detalhada, faz alguns testes cognitivos, conversa bem com a família, tenta bem caracterizar qual que é o déficit cognitivo daquele paciente e pede sim alguns exames complementares, como exames de imagem, como ressonância magnética de crânio, exames laboratoriais, para excluir outras causas de demência, porque existem outras causas reversíveis de demência, como algumas deficiências de vitaminas, podem causar déficit de memória, algumas doenças estruturais do cérebro, como, por exemplo, um AVC, um tumor, uma hemorragia intracraniana, podem simular um quadro de Alzheimer. Então, a gente pede exames mais para excluir outras causas do que para identificar propriamente o Alzheimer, porque o diagnóstico do Alzheimer é clínico. E aí, podemos dizer que quanto mais você se cuida desde cedo, mas você pode retardar o aparecimento da doença? Sem dúvidas. Como eu tinha falado antes, a gente pode ter medidas que estimulam a nossa cognição e nos protegem de Alzheimer. Atividade física também regular é uma boa prática para prevenir a doença de Alzheimer e tantas outras doenças aí. Maravilha. Alzheimer é o nosso tema de hoje do Saúde Você. Espero que você esteja realmente tirando suas dúvidas aí em casa. A gente vai para um intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.